Roberto Carlos, com certeza o maior nome da música brasileira, você gostando ou não. Vamos conhecer um pouco mais sobre o começo da carreira de Roberto Carlos. Só que para isso você vai ter que deixar o seu like, que é esse botão aí ó, que tá com um joinha. Você está vendo esse botão aí? Se aperta nele e põe o dedo em cima dele pra ele mudar de cor. Tá aí debaixo do vídeo, é só pôr o dedo em cima. E sem mais delongas, vamos conhecer um pouco mais sobre a carreira de Roberto Carlos nos anos 60. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Então vamos começar pelo período de 1960 até 1962. Neste período aí o Roberto Carlos lançou vários compactos simples, sendo a maioria deles influenciados pelo estilo da bossa nova. Tínhamos, por exemplo, Malena, Eu sou um sofredor. Brotinho Sem Juízo, Brotinho, toma juízo, ouve o meu conselho. e Suzy, a sua primeira composição. Seu nome é Suzy e é um amor. Entre outros compactos. Neste período, mais precisamente no ano de 1961, é lançado o LP Louco por Você, o primeiro LP de Roberto Carlos. Só que em vez do Roberto Carlos tirar uma foto na época, eles decidiram colocar uma foto de um casal americano. Eu não entendi por quê. E tipo, Roberto Carlos não era famoso naquela época, então nesse disco aí não tem nenhuma música famosa. As únicas que daria pra eu citar seria Olhando Estrelas, Tuas noites são teus lindos olhos, onde estrelas estão a brilhar. e a própria Louco por Você. Sou cada vez mais louco, louco, louco por você. E tipo, o disco vendeu menos de 300 cópias, então hoje em dia esse aí é um dos discos mais raros do Brasil e um dos mais caros também, né? Mas até que dá pra entender, né? Porque nessa época ninguém conhecia Roberto Carlos, então não tinha como vender tanta cópia assim. Mas aí nessa época Roberto Carlos conheceu Erasmo e juntos fizeram a primeira composição da dupla, Parei na Contramão. Pisei no freio obedecendo ao coração e parei na contramão. E então essa música foi incluída no seu disco de 1963, Splish Splash. É óbvio que esse nome faz referência à própria música Splish Splash. Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Essas duas músicas foram as que mais fizeram sucesso nesse disco aí. Só que além dessas duas tem outras músicas também, como por exemplo, Baby Meu Bem, Baby, meu bem, Só por Amor, só por amor eu vivo assim. Quero Me Casar Contigo, Quero me casar contigo, não me abandone. enfim, tem várias músicas nesse disco aí, só que não são tão conhecidas. E a partir daqui o Roberto Carlos já começa a alavancar um pouquinho a sua carreira. Splish Splash. Em 1964, a carreira de Roberto Carlos começa a alavancar um pouquinho mais quando ele lança o disco É Proibido Fumar. E eu não preciso nem explicar por que esse aí é o nome do LP. É proibido fumar, diz o aviso que eu li. E é nesse disco aí que tem a música que ficou nas paradas de sucessos, que tocou em todas as rádios na época, que tornou Roberto Carlos conhecido no Brasil inteiro, que foi a música O Calhambeque. Olhando para o lado com a cara de malvado, calhambeque, bibi. Buzinei assim o calhambeque, bibi. Sim, essas duas aí são as duas mais famosas, só que ainda assim daria pra eu citar outras também, como por exemplo a música Um Leão Está Solto nas Ruas. Um leão está solto nas ruas, foi descuido do seu domador. Broto do Jacaré, Peguei a prancha, mas não encontrei o broto do jacaré. aliás, leão, jacaré, que tarefa por animais selvagens que o Roberto tem? Ah, e tem uma música chamada Louco Não Estou Mais, que ele faz referência a alguma das suas músicas. Louco não estou mais, Malena eu esqueci, Suzy aquela ingrata nunca mais eu vi. Louco Não Estou Mais é referência da música Louco por Você, Malena, Suzy e aquelas músicas que eu tinha citado antes. Ele fala de Splish Splash, Baby Meu Bem, de várias. Meu beijo já não faz splish splash, nunca mais chamei ninguém de baby meu bem. Se tornando assim um disco inesquecível, fazendo que o Roberto Carlos alcançasse inúmeras cópias do disco e que alavancasse a carreira de uma forma inexplicável. Mas ninguém chora por mim.
No ano de 1965, Roberto Carlos lançou 2 discos. Um deles foi Roberto Carlos Canta para a Juventude. E quando você olha para a capa desse disco, você já consegue logo se lembrar da música mais famosa deste LP aí, que foi a música Aquele Beijo Que Te Dei. Aquele beijo que te dei, nunca, nunca mais esquecerei. E eu poderia citar também aquela música chamada Não Quero Ver Você Triste, que é aquela música que ele não canta, e sim fala, em uma forma de poema. O que é que você tem? Conta pra mim, não quero ver você triste assim. Temos também aquela música com tema de Velho Oeste, que me faz lembrar do Red Dead Redemption, História de um Homem Mau. Nos duelos nem piscava, no gatilho ele era o tal, todos que o desafio. Temos também os 7 Cabeludos. Vinha o meu carro em doida disparada, com 7 cabeludos pra topar qualquer parada. E a Garota do Baile. Estou sofrendo, também querendo com ela dançar. E como já era de se esperar, o disco se torna um sucesso tremendo. E foi neste ano que Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia foram convidados para comandar o programa da Jovem Guarda. E como já era de se esperar, esse programa aí se torna um estouraço e se torna um dos programas mais assistidos da época, com grandes picos de audiência. E para alavancar ainda mais a audiência do programa da Jovem Guarda, eis que surge a ideia de dar o nome do LP do Roberto Carlos simplesmente de Jovem Guarda. Esse disco aí é um dos mais importantes da carreira do Roberto Carlos, porque foi a partir daqui que o Brasil inteiro já sabia da existência dele. Tanto que a música mais famosa desse disco aí fez muito mais sucesso do que a música do Calhambeque, que é nada mais, nada menos do que a música Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. Nesse inverno, e que tudo mais vá pro inferno. Vocês não têm noção do sucesso que foi essa música na época, tanto que ela deu polêmica por causa da palavra inferno, que a música era um estilo pra jovens, adolescentes. Mesmo assim, tiveram outras músicas nesse disco aí que se tornaram sucessos na época. Por exemplo, Lobo Mau. Me chamo Lobo Mau, me chamo Lobo Mau, eu sou o tal, tal. Escreva uma carta, meu amor. Escreva uma carta, meu amor, e diga alguma coisa, por favor. O Feio. E rapaz tão feio assim, confesso, nesse mundo eu não conheci. Eu Te Adoro, meu amor. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. Entre muitas outras que não dá pra citar, pois todas as músicas que tem nesse disco aí fizeram sucesso na época e fez com que o Brasil inteiro soubesse da existência e do sucesso estrondoso de Roberto Carlos. Chegamos no ano de 1966, onde o programa da Jovem Guarda viveu seu auge, a sua época de ouro. Então é óbvio que quando Roberto Carlos lançou esse disco aí, sem nome, de 1966, é óbvio que seria um estouraço e grande sucesso de vendas. Aliás, essa capa aí foi baseada numa capa de um disco dos Beatles, você sabia? Como a carreira do Roberto Carlos nesse ano aí tava no pico, então é meio óbvio que todas as músicas que tem nesse disco aí são famosas. Poderíamos citar, por exemplo, Eu Te Darei o Céu. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Nossa Canção. Preste atenção, essa é a nossa canção. Esqueça. Esqueça se ele não te ama. Negro Gato. Só mesmo de um telhado, aos outros desacato. Eu sou um negro gato. E Namoradinha de um Amigo Meu. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. E eu não preciso nem falar que esse disco aí foi um sucesso. Foi mais do que um sucesso, foi um extremo sucesso. Namorada de um amigo meu. 1967, Roberto Carlos grava o disco intitulado de Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. E como vocês já devem saber, esse aí é como se fosse a trilha sonora do filme do mesmo nome, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, que é um filme espetacular, vou deixar na descrição pra quem quiser ver. Podemos dizer que esse aí é um dos discos mais famosos do Roberto Carlos, mais famosos e mais vendidos. Eu acho incrível como todas as 12 músicas que vem nesse disco aí são famosas e conhecidas. É como se fosse uma coletânea. Daria pra citar, por exemplo, Eu Sou Terrível. Eu sou terrível, e é bom parar. Por Isso Corro Demais. Você longe de mim, por isso eu corro demais, sofro demais.
quando você se separou de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. E não pode faltar a música mais famosa do Roberto Carlos. Essa eu vou ter que rufar os tambores. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. É impressionante como todos os cidadãos brasileiros conhecem essa música. Essa música se tornou praticamente um hino. Quando se fala Roberto Carlos, a primeira música que vem na cabeça é Como é Grande Meu Amor por Você. Como é grande o meu amor por você. E assim este LP se tornou um dos mais conhecidos da carreira de Roberto Carlos. Em 1968, muita coisa aconteceu na carreira do Roberto Carlos nesse ano. Primeiro foi que ele deixou de ser apresentador do programa da Jovem Guarda, fazendo assim o programa da Jovem Guarda chegar ao seu fim. Depois ele foi convidado para participar do Festival de Sanremo na Itália, para interpretar a música Canzone per te, de Sergio Endrigo. La festa appena cominciata è già finita. E como vocês já devem saber, o Roberto Carlos venceu o festival desse ano. Foi nesse ano também que Roberto Carlos se casou com a Cleonice Rossi. Eles se casaram na Bolívia. E logo depois, no mesmo ano, eles tiveram um filho, chamado Roberto Carlos II, que é mais conhecido como Dudu Braga, ou Segundinho. Nesse ano também foi lançado o filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Pois é, o filme todo foi gravado em 67, só que foi lançado nos cinemas em 68. E é claro, o mais importante de todos, o lançamento do LP O Inimitável. Algumas pessoas andam dizendo que o motivo desse disco aí se chamar O Inimitável é porque na época o Paulo Sérgio imitava a voz do Roberto Carlos. Mas a verdade é que ninguém imita o outro, o que acontece é que os dois tinham vozes semelhantes. Tá, enfim, esse aí foi o primeiro LP do Roberto Carlos depois que ele saiu da Jovem Guarda. Ele passou a ter um repertório mais adulto, sabe? Logo na primeira faixa do disco, e Nunca Mais Eu Vou Deixar Você Tão Só, dá pra se perceber uma diferença, né, com as músicas ingênuas da Jovem Guarda. Se a vida inteira você espera. Notar a diferença? Que ele passa a ser um pouco mais romântico. Dá pra se notar isso também naquela famosa música As Canções Que Você Fez Pra Mim. Hoje eu ouço as canções. Porém, mesmo assim, houveram algumas músicas que permaneceram naquele estilo da Jovem Guarda. Como, por exemplo, a música Se Você Pensa. Se você pensar que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que... Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ciúme de Você. E é ciúme, ciúme de você, ciúme de você. E Ninguém Vai Tirar Você de Mim. E que ninguém vai tirar você de mim. E eu acho que eu não preciso nem dizer que esse disco se tornou um sucesso total na época, né? Até hoje se torna um dos discos mais famosos de sua carreira. E isso a gente não pode negar. Por fim, chegamos no ano de 1969, quando Roberto Carlos lançou esse disco aí que não tem nome. Pois é, Roberto Carlos passaria a ficar até o ano 2000 sem dar nomes aos seus discos. Tem muita gente que afirma que esse aí é o melhor disco do Roberto Carlos por ter aquela pegada de soul, mas a verdade é que não dá pra saber exatamente qual é o melhor disco. A primeira faixa desse LP, As Flores do Jardim da Nossa Casa, é uma canção bem triste que foi composta quando o seu filho, Dudu Braga, estava enfrentando problemas na visão. As flores do jardim da nossa casa. Temos uma canção que é um pouco mais animada, Do Outro Lado da Cidade. A cidade agora, do outro lado tem alguém que vive. E como vocês já devem saber, no meio da música tem duas pessoas que começam a assobiar no ritmo da música. Uma delas, né, é óbvio que é o Roberto Carlos, e a outra é o grande cantor que o Brasil inteiro conhece, José Roberto. As três primeiras faixas do lado B do disco se tornaram grandes sucessos de Roberto Carlos. Uma delas foi a música Não Vou Ficar, escrita pelo Tim Maia. Não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não, não, não. A outra foi As Curvas da Estrada de Santos. Eu
prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu... E a outra foi Sua Estupidez. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Inclusive, na época que ele tava gravando esse disco aí, ele tava gravando também um filme, Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, junto com o Erasmo Carlos e a Wanderleia. E o filme alavancou o disco, e o disco alavancou o filme. Bem, como o vídeo era só falando da carreira do Roberto Carlos nos anos 60, então eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, e eu já vou indo. Fui!